Eu acho que o Lula está cometendo um erro. Eu acho que o tom do discurso foi todo errado. Não é que... Bem, primeiro, evidentemente é um discurso para liderança e para militância mais aguerrida do Partido dos Trabalhadores. Festa de aniversário do PT, quer dizer, quem está lá é petista militante profissional. É aquela turma realmente dedicada ao partido e tudo mais, está valendo, isso é importante. O que a nossa pesquisa trouxe na semana passada, que veja, não é que as pessoas em Brasília não soubessem daquilo que a nossa pesquisa trouxe, todo mundo já sabia. Mas a militância nas redes sociais está num salto alto, entendeu? Está num salto alto, numa coisa assim, né? Vai dar primeiro turno, não tem chance de o Lula perder, essas coisas. Que, de fato, precisava o próprio Lula vir ali e dar um freio de arrumação. Gente, acorda, tem eleição presidencial, esse troço aqui é de verdade, tem que trabalhar, e tem que trabalhar desde cedo. Não está ganho, não vai ser fácil, porque não está ganho e não vai ser fácil. E nisso ele está absolutamente certo. Mas eu acho que aí, a partir daí, é preciso ter uma lógica estratégica. Para começar, o Lula trabalha com essas duas pessoas. Ele trabalha com essas duas pessoas há 25 anos. Né? Tem o Lulinha Paz e Amor aqui nesse lado, tem o Sapo Barbudo ali do outro. E tá tudo bacana. Faz parte do jogo político. Em 2014 a gente viu o Sapo Barbudo. Por quê? Eleição muito aguerrida, precisava vencer os tucanos, foi lá enfim, é aquela coisa, né? Ficou xingando, não, que o inimigo do Brasil é o louro de olho azul que está lá fora. Veio com aquele papo de Marina Silva vai tirar o Bolsa Família porque ela quer a independência do Banco Central. Tipo, o PT horrorizou naquela eleição, foi um nojo. Mas era uma eleição muito disputada que a Dilma tinha tudo para perder e ganhou. E perdeu. Bem... ela ganhou perdendo, porque ela ganhou por uma margem muito pequena e ganhou já chegando impopular, né? Mas essa é uma outra história. E tem o modelo Lulinha Paz e Amor, que ele inclusive encarnou em 22. Enquanto estava lá o Bolsonaro gritando, estava o Lulinha, paz e amor, vamos unir novamente o Brasil, tudo mais, tal. Quando que um modelo é útil, quando que o outro modelo... Sem moralismo, tá? Quando que um modelo é útil, quando que o outro modelo é útil? Gente, se você precisa muito do eleitor de esquerda, está muito aguerrido, se você precisa convencer a turma do Nordeste, que é onde as pessoas mais faltam às urnas no dia da eleição, de que precisa votar, você precisa de uma energia mesmo. O problema é o seguinte, quando você precisa de um eleitor mais moderado, você precisa do Lulinha Paz e Amor. A questão é, que eleitor que o Lula precisa nessa eleição de 2026? De alguma forma, eles estão convencidos de que eles precisam levantar a militância. E a minha impressão, Christian, é o seguinte, a militância nesta eleição... se ela vier violenta demais, vier do tipo todo mundo é fascista, todo mundo é horroroso, evangélico que nojo, esse papo típico da esquerda, eles vão se dar mal. Eu vi três coisas desse discurso aí. O primeiro era o reconhecimento do que você já disse. A eleição não está ganha. Né? Mas uma coisa que eu acho importante, acho que é o segundo aspecto, é o fato de que o Lula tem um discurso que é para a militância e é um discurso que é outro discurso que é, digamos assim, para os bastidores. Nos bastidores, eu acho que a Lulinha Paz e Amor, sim. Em termos de fazer aliança, de chamar a gente para cá, de chamar a gente para lá, entendeu? Ali dentro é esse negócio. Então, esse é um discurso para fora. Mas eu acho também que esse discurso para fora, esse era um terceiro ponto, Pedro, eu acho que ele está pensando que a eleição vai ser com a família Bolsonaro de novo. E aí ele está esperando que o jogo vai ser sujo de novo, que vai ter gabinas de ódio, vai ter IA, vai ter não sei o quê. Né? E eu acho que quando ele está falando dessa coisa que vai ter que ser a jararaca, não foi isso que ele falou, mas sei lá, que vai ter que ser a jararaca, eu acho que é a jararaca em relação à família Bolsonaro.
Né? Eu acho que é disso que ele estava falando. Eu acho que não estava pensando em outra coisa exatamente. A gente pode até imaginar o que seria no caso de outra coisa, mas acho que isso não era bem o que estava na cabeça dele. Tem dois comentários que ele faz. Desculpa, você não tinha terminado. Tinha uma última coisa que eu acho que também que está na alça de mira, que é uma espécie de um reposicionamento em relação a 22, em que 22 era um discurso de restauração. Então, como a guerra, digamos assim, estava associada à família Bolsonaro, essa coisa da virulência, da luta, da porrada, e ele vinha como alguém que ia restabelecer o sossego, a normalidade, etc. No momento, parece que está colando um tipo de discurso que é um discurso que tem o seu quê de hipócrita, mas é um discurso antissistema. A gente eles perceberam, acho, que existe uma demanda por um discurso antissistema e que, ao contrário do que aconteceu 10 anos atrás, você não pode deixar que a sensação de apodrecimento institucional cole nele, como colou no PT por causa dos escândalos de corrupção 10 anos atrás, entendeu? Então, eu tenho a impressão de que você vai ter que publicamente se colocar dessa história de que, não que o Congresso seja inimigo do povo, mas que o Centrão é inimigo do povo, ou que tem um sistema que é inimigo do povo, você sabe essas coisas assim? Para que esse discurso não vire um discurso da oposição. Então ele quer tirar o naco nesse discurso, mas a gente sabe que por trás é outra coisa. É isso que eu estou achando que ele está... E aí esse discurso sai desse jeito, entendeu? Dessa forma. Então, o discurso você vai ter que ter força que é contra o bolsonarismo, né? A eleição não está ganha e, ao mesmo tempo, que ele falou, acho que anteontem, essa história de que... eu não sei exatamente como é que foi o discurso, mas era uma coisa que era uma virada antissistema. É como se ele quisesse preventivamente já não dar força ou ensejo para que ele seja assimilado a um sistema, porque, afinal, ele está contra um sistema. Por isso que ele está puto com esse negócio do Banco Master. Entendeu? Que tá se espalhando ali pelo Congresso, ele não quer estar identificado com isso. Acho que ele está imaginando o que pode acontecer, como aconteceu no tempo da Lava Jato. Então, eu acho que o que ele tem falado tem um pouco a ver com esse cenário um pouco mais amplo, entende? Eu não acho que ele está querendo afastar o moderado. Se ele tivesse tão preocupado com o Banco Master assim, a primeira coisa que ele tinha que fazer era tirar Rui Costa da antessala da presidência da República, né? Coisa que ele não vai fazer. Não tinha que ter feito a festa do PT na Bahia, que é onde nasce o escândalo do Banco Master. Mas ele está querendo que o Rui Costa seja o quê? Faça o quê da vida esse ano? Não sei. Que seja o governador da Bahia. Isso é uma maneira muito elegante de tirar ele da Casa Civil. Cara, isso aí não tinha visto que o Rui Costa era candidato. O problema é que o troço nasce no banco. O governo da Bahia, eles tinham uma estatal que cuidava de benefícios para funcionário público. Essa estatal tinha um cartão de crédito, e esse cartão de crédito permitia que quem tivesse esse cartão de crédito fizesse... É uma espécie de cartão de crédito consignado. Qual era o truque? A fatura do cartão de crédito é abatida do seu salário. Tá certo? E você, como funcionário público do Estado, você tem aquela garantia maravilhosa. Essa estatal foi privatizada. Quem comprou foi a turma do Master. Eles compraram e, com aquele jogo do cartão de crédito consignado, eles usaram aquilo no mercado para dizer, olha, nós temos uma carteira de crédito de tal tamanho. O tamanho era essencialmente o tamanho do salário. Porque o buraco é esse, né? É a folha salarial do governo da Bahia. Isso foi Rui Costa, isso foi Jacques Wagner. Por que Rui Costa e Jacques Wagner? Porque Rui Costa era o governador da Bahia nesse momento, quando essa privatização aconteceu, e o Jacques Wagner era o secretário responsável pelo processo de privatização. Aí depois o pessoal diz que o PT não privatiza, né? Privatiza para fazer esse tipo de coisa. E essa carteira dos funcionários públicos do Estado da Bahia, sob o governo do PT, é de onde nasce a carteira superfaturada que vai aumentando e se transformando no jogo do Banco Master, de trocentas outras carteiras, em grande parte inventadas. Porque, no fim das contas, o que um banco tem que fazer, e isso é parte da coisa do truque do Banco Master, ele tem que mostrar uma papelada dizendo que
olha, tem tantas pessoas que devem para mim tanta coisa, eu tenho uma carteira de crédito de tal tamanho, e isso é o que vale. E o problema é que muito disso é superfaturado, isso é fraudado, isso é... Tem suspeita, inclusive, de que tem cruzamento do escândalo do INSS com o negócio do Banco Master. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: o Lula pode fugir da história até a página 2, porque o PT da Bahia está muito envolvido com o negócio. E a importância do PT da Bahia hoje é quase maior do que a do PT de São Paulo, por exemplo, porque o PT de São Paulo perdeu o poder regional, perdeu o poder relevante. Qual o grande político petista de São Paulo? É o Lula. Depois tem quem? Entendeu? Todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Por que o PT não tem candidato ao governo de São Paulo? Por que o PT... Por que eles ficam repetindo o Haddad o tempo todo? Porque não tem ninguém. Não tem ninguém. Enquanto que não, Bahia tem um monte de gente. Tem um monte de gente mesmo. O PT da Bahia está, evidentemente, 5 mandatos já no governo do Estado, 6 mandatos no governo do Estado. Eles estão há 15, 20 anos no governo da Bahia. E é um desastre aquele governo. E as duas figuras chaves do PT da Bahia são Jacques Wagner, Rui Costa. Rui Costa é o secretário da Casa Civil. O que faz o secretário da Casa Civil? Desculpa, eu estou falando porque talvez as pessoas não saibam. O secretário da Casa Civil é aquilo que nos Estados Unidos, por exemplo, eles chamam de Chief of Staff do presidente. Ele é o cara que governa o governo. Ele é literalmente o cara que é responsável por entender o que todos os ministérios estão fazendo, entender o que cada ministro vai trazer para o presidente da República e garantir que os ministérios estão cumprindo aquilo que o presidente quer. Quer dizer, o presidente das ordens, o secretário da Casa Civil é o sujeito que tem certeza que cada um vai dar resposta. O Rui Costa é a figura mais importante do Palácio do Planalto depois de Luiz Inácio Lula da Silva. É esse o tamanho de um secretário da Casa Civil. Então, quando o Lula faz esse discurso, não, o Banco Master, mas eu não estou envolvido, gente, pelo amor de Deus. É o Rui Costa. Mas eu não sei se ele quando ele está querendo dizer isso, eu não sei se ele está dizendo que não está envolvido, porque ele não quer ser associado a. Eu entendo que se eu fosse político, eu também não ia querer ser associado a. Mas ele está associado a, não por ele próprio, Luiz Inácio Lula da Silva, mas porque o secretário da Casa Civil era o governador e o líder no Senado do governo, o Randolph é o líder no Congresso, o Jacques Wagner é o líder no Senado, do Senado. O líder do Senado no governo são justamente os caras que deram um impulso inicial para o escândalo do Banco Master acontecer. Pois eu tenho a impressão de que existe uma expectativa de que esses escândalos sejam usados ao longo da campanha esse ano. Claro que não. Mas é claro que, na verdade, está todo mundo potencialmente envolvido porque esses escândalos são interpartidários, na verdade. Esses escândalos tem, o caso do Master respinga no Ibanez, respinga para todo lado. Mas um discurso antissistema, aí o que é importante não é tanto o que é o real, é como é a expectativa de como esses escândalos vão ser aproveitados ao longo da campanha. E para você se prevenir contra um discurso, digamos, antissistema, entendeu? É que você tem que tomar providências retóricas, entendeu? Eu acho que ele está preocupado com isso, porque, por exemplo, quando teve essa confusão do Toffoli, a gente viu nos bastidores, teve reportagem dizendo que ele estava fulo da vida. Sim. Porque a gente sabe que ele devia ter... existe uma proposta, digamos assim, de imagem pública em que ele se associa ao Supremo contra um Congresso que é bolsonarista, ou que quer apoiar o indulto, ou que é onde ele tem minoria, não é? Ele fica associado, fazendo esse que eu brinco chamando de judiciarismo de coalizão, digamos, com o defensor da democracia, com a banda boa, e com o Congresso, que onde ele está apanhando, está perdendo no Congresso, mas aí você fica aproveitando o fato de que o Congresso é impopular e ele está faturando desse lado. Quando o Congresso, quer dizer, quando o Supremo Tribunal, via Toffoli e outros, entram numa roda de desprestígio, digamos assim, de queda do sistema ou de degradação do sistema, isso faz mal à imagem dele também. Entendeu? Então, essa queixa que aparece por trás é exatamente a tentativa de que ele não pode ser dragado por esse tipo de imagem. Entendeu?
Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.